Pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou montando esse vídeo para tentar ajudá-los na realização das atividades do PET, né? Do terceiro PET. E aí nós vamos nós vamos trabalhar com frações. Então, o que é fração? É o modo de representar as partes pelas quais um objeto foi dividido. Então, olha, repara aí para você ver. Aqui, ó, esse inteiro ele foi dividido em 8 partes e tomou as 8 partes. Esse inteiro foi dividido em 8 partes, tomou as 8 partes. Esse inteiro foi dividido em 8 partes e tomou 5 partes deles. Quer dizer que aqui eu tenho 2 inteiros e 5 oitavos do outro inteiro, certo? Então, foi a forma como ele foi dividido. Continuando, então, toda fração, na verdade, ela representa uma divisão em um número racional. Então, aqui o que nós temos? Olha lá, notação, o 3 sétimos, o 3 é o numerador, ele vai me indicar quantas partes do inteiro foram tomadas no inteiro, e o 7 é o denominador, quantas partes o inteiro foi dividido. Então, repara que tem lá um círculo, e esse círculo ele foi dividido em 7 partes, que é o denominador, e as 3 partes em amarelo é o denominador, as 3 partes que foram tomadas, que foram coloridas do nosso inteiro, tá? Adição e subtração de frações com denominadores iguais é bem fácil, né? A gente conserva o denominador e soma ou diminui os numeradores. Então, lá, 1 sétimo mais 4 sétimos. O denominador é o mesmo, é 7, então conservo o 7, faço 1 mais 4, 5. Olha lá, 4 nonos menos 2 nonos. Então, o 9 é o denominador, conservo o denominador e faço 4 menos 2, 2 nonos, tá? Bom, agora, e quando as frações têm denominadores diferentes, então a gente vai conservar o denominador e, vai achar o denominador comum, né? Para você fazer a conta. Então, olha lá, 3 meios mais 5 quartos. Você olha, qual é o número que divide 4 e 2 ao mesmo tempo? É 4. E você faz 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 3, 6. Aqui. 4 dividido por 4, 1 vezes 5, 5. Está no mesmo denominador. 4, 6 mais 5, 11. Olha, aqui é tudo, ó, 4 terços menos 7 meios menos 3 sextos. Então, 6 é o que divide 3, 2 e 6 ao mesmo tempo. 3 dividido por, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 4, 8. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 7, 21. Menos 21. 6 dividido por 6, 3. 3 vezes 5, 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5, 5. O 6 tá aqui, tá? E você vai fazer a conta, ó. Menos 21 com menos 5 dá menos 26. Conserva menos 26. Menos 26 mais 8, conserva o final do maior. Então, menos 26 menos 8, 18. Então, fica menos 18 sextos. Você divide tudo por 6, dá menos 3. Certo? Na multiplicação na multiplicação, você faz numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 15, 45. Você pode dividir 10, 45 por 5. 10 dividido por 5, 2. 45 por 5, 9. 1 quarto vezes 8 nonos. 1 vezes 8, 8. 4 vezes 9, 36. Você pode dividir 8 por 4, 36 por 4. 2 dividido por 4, 2. 36 dividido por 4, 9. Certo? Agora, a divisão, na verdade, a gente faz uma multiplicação, né? A gente, na verdade, faz a divisão, a gente faz a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, 2 terços dividido por 5 terços. Você vai fazer 2 terços vezes 3 quintos. E aí, esse 3 com esse 3 cancelou, que na verdade dividiu por 3. É como se tivesse ficado 2 vezes 3, 6, 3 vezes 5, 15. Aí você divide 6 por 3, 2, 15 por 3, 5. Certo? Ó, 13 dozeavos dividido por 2 quintos. Então, 13 dozeavos vezes 2 quintos. Ó, inverteu a segunda, né? Divisão 13 vezes 5, 65. 12 vezes 2, 24. Não dá para simplificar, deixa assim, tá? Então, mas eu nunca posso esquecer de simplificar. Se eu simplifico o numerador por um número, o denominador também. Então, ó, 2 quartos, eu dividi ele por 2. Se eu dividir por 2, vai cair aqui 1 meio. Ó, 1 meio. Se eu multipliquei 1 meio por 2, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 2 quartos. Ó, 1 meio vezes 4. Se eu fizer 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Se eu multiplicar por 8, ó, 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. Tá entendido? Então, aqui vai indo assim.
Quando você multiplicar o numerador, você multiplica também o denominador. Aí depois vem a parte da porcentagem. O que é a porcentagem? A porcentagem é a representação de uma maneira prática de quanto que um todo está sendo referenciando. Então, por exemplo, eu quero saber quanto é 5%. Quando eu falo por cento, o inteiro é 100, sabe? Eu estou dividindo por 100. Então, o que acontece? O inteiro sempre é 100%. Então, 5% eu vou fazer 5 dividido por 100, que na verdade é 0,05. 40% eu vou fazer 40 dividido por 100, que é 0,4. 80% é a mesma coisa que 80 dividido por 100, 0,8. 100% é o mesmo que 100 dividido por 100, que é igual a 1. Tá? E aí, então, tem um exemplo lá. Para a festa de Isabelle foram compradas 4 pizzas de sabores. Cada uma das pizzas tinha um quarto de calabresa, um quarto de queijo, um quarto de presunto e um quarto de milho. Qual a fração que representa a quantidade de pizzas compradas para cada? Então, lá, 4 pizzas, um quarto um quarto de cada pizza, 8 dividido por 4 dá 2. Então, vai ter 2 pedaços de calabresa, 2 de queijo, 2 de presunto e 2 de milho. Né? Na primeira pizza, da mesma coisa na segunda, quer dizer que, olha aqui, se eu pegar calabresa, ó, 1, 2 oitavos aqui, 3, 4 oitavos aqui, 5, 6 oitavos aqui, 7 e 8 oitavos aqui. Então, deu 8 oitavos. E todos eles, ó, calabresa, o milho, o presunto e o queijo, certo? Bom, vamos mais. Aí vem o segundo exemplo, 300% de 700, 30% de 700. Então, vai ser 30 sobre 100 vezes 700. Então, eu faço 700 dividido por 100, 7. 7 vezes 30, 210, tá? E aí vem as atividades do PET, que ele pediu para você ler as atividades. Fala lá, Mariana mora em Tacarambi, Minas Gerais, e vai comprar seu tão sonhado vestido de formatura que custa R$ 432 em Belo Horizonte. Para adquirir esse vestido, ela resolveu economizar R$ 60 todo mês. Ó, fácil. Depois de 3 meses, quanto que ela possuía? Fácil, né? 3 vezes 60. Depois de 5 meses, quanto que ela possuía? 5 vezes 60. E aí vai. Depois de 7, depois de 8 meses. Bom, quantos meses, no mínimo, Mariana precisará economizar R$ 60 para poder comprar esse vestido? Então, fácil. 432 dividido por 60. Dá para você ver aí mais ou menos, né, o mínimo. E aí você vai apresentar a solução desse problema de 3 formas diferentes, certo? E aqui, ó, essa aqui, a 1 e a 2 e a 3 são muito parecidas. É que o Ítalo, ele tem uma jarra, essa jarra aqui, ela mede, ó, 1,8 litros, ou seja, 1 litro e 800 mililitros, é 1.200 mililitros. E ela quer encher com refrigerante com esses recipientes menores, que no caso essa aqui é 3 quintos do litro, 13,40 do litro, 0,25 mililitros, 275, né, litros, 0,275, 0,125 litros. A dica que eu posso te dar é o seguinte, joga tudo isso para mililitro, porque fica mais fácil para você. Ele dispõe de quantidades variadas desses recipientes para que não haja desperdício ao encher essa jarra, e Ítalo deseja usar todo o líquido contido nos recipientes que ele abrir nessas condições. De que forma Ítalo poderia utilizar o refrigerante condicionado nesses recipientes para encher essa jarra sem que haja desperdício? Utilize no mínimo 3 diferentes maneiras para encontrar sua resposta. Então você vai ver, 3 quintos de 1 litro é quanto? Se 1 litro é 1.000 mililitros, então eu faço 1.000 dividido por 5, dá 200. 200 vezes 3, 600. Então deu 600 mililitros. Essa conta que eu fiz de cabeça aqui com 3 quintos, você faz com o quê? Com 13,40 avos. Depois faz com 0,275, com 0,125 para você ver o quanto que deu. Por exemplo, se você somar esse 0,275 com esse 0,25, isso aqui dá 0,400, né? Então dá 0,400 mililitros. E aqui, ó, 0,400 mililitros. Com um desse aqui, com 600 aqui, isso aqui já me deu 1 litro. Deu ou não deu? Né? Ó, eu peguei essa, mais essa aqui, certo? Então é uma forma. Então você vai vendo, você vai percebendo, tá bom?
A número 3 é a mesma coisa. O detalhe, agora você vai usar os mesmos recipientes, só que agora já aumentou o volume. De 1.800 ela passou para 275 litros. Então, você vai ver como é que você vai resolver. E, de novo, você tem que utilizar 3 diferentes maneiras para encontrar a sua resposta. Tá bom? E aí, depois vem que a Mariana e a Alice, elas saíram para fazer compras. E aí, elas acharam artigos em promoção. E aí elas viram que qualquer vestido custa R$55, qualquer blusa custa R$10 e qualquer sapato R$40. E as propostas da loja eram o seguinte, elas podiam pagar com 5% de desconto à vista, certo? Ou, se quisesse, podia fazer em 5 pagamentos no cartão, só que aí tinha 13% de acréscimo, né, no pagamento a prazo. E aí as duas começaram a fazer conta. Aí elas lembraram, então tá, se eu for para calcular 10%, eu vou dividir por 10, eu vou dividir a questão por 10, porque é 10%. Agora, se eu quiser calcular 1%, então eu vou dividir por 100. Eu vou fazer 1 dividido por 100. 25% é 1/4 de 100, então é fácil, então eu vou dividir por 4. 50% é metade, é 1/2, então eu vou dividir por 2. 10% é 1/10 de 100%, então basta eu dividir o valor em questão por 10. 5% é o valor do 10% dividido por 2. Então elas foram fazendo essas contas para lembrar. Bom, e aí então elas compraram o seguinte. Aproveitando a promoção dessa loja, a Alice comprou 5 vestidos, 3 blusas e 2 pares de sapatos. Mariana comprou 3 vestidos, 2 blusas e 3 pares de sapatos. Mariana optou pelo pagamento à vista e a Alice optou pelo pagamento a prazo em 5 parcelas. Tá. Aí agora vem as perguntas. Quanto custou a compra de Alice de acordo com a sua opção de pagamento? Então, vai ter que fazer as contas para você ver quanto que ficou certinho. Quanto a Alice irá pagar em cada mês? Quanto custou a compra de Mariana de acordo com a sua opção de pagamento? Qual foi o valor do desconto que a Mariana recebeu? Se a Alice tivesse comprado pelo pagamento à vista, quanto teria custado a compra dela? Qual é a fração que representa a razão entre as quantidades de vestidos que Mariana comprou e que a Alice comprou? É fácil, essa não tem. A razão você vai ver lá. A Mariana comprou, a Alice comprou 5 vestidos. A Mariana comprou 3 vestidos. O que perguntou? Qual é a fração que representa a quantidade de vestidos que Mariana comprou e que a Alice comprou? Então a Mariana veio primeiro pelo problema. Então vai ser 3 sobre 5, 3/5. Entendido? A razão agora aqui é a razão das quantidades de blusas que a Mariana comprou e que a Alice comprou. E depois aqui a razão da quantidade de pares de sapatos, certo? Então não é tão difícil assim não. Tudo bem? Então aí tá a matéria. Então faça as atividades. Vai fazendo com muito carinho. Não esqueça de fazer em folha separada para me entregarem depois e garantir assim a sua participação. Tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui. Beijos. Tchau.